Salve, salve, loucuras! Estamos começando o episódio 2 do podcast do Drop ao Tubo. E nesse programa a gente fala tudo que o surfista precisa para evoluir 4 vezes mais rápido, né, no surf dele. Eu sou o Hugo Zucarelli, apresentador desse programa. E eu sou o Gustavo Loconte e no episódio de hoje você vai aprender como evoluir no surf. Muito massa. Eu quero começar a primeira pergunta te fazendo o seguinte: o que é evoluir no surf? Cara, evoluir no surf basicamente é você conseguir ganhar novas habilidades. O surf ele é composto por uma gama de habilidades e conforme você vai construindo esse repertório, você está evoluindo dentro do esporte. Então, vai se conectando, vai se integrando mais com as ondas, vai pegando mais a energia da onda, vai se perpetuando sobre as águas. Esse é o grande lance da nossa brincadeira aqui. Pode crer. E daí, e para a gente ver, né, o comparativo, o que não é evoluir, o que é estar estagnado, né? O que é isso? Estar Qual essa estagnado é quando diferença? você está estagnado é quando você não consegue ganhar novas habilidades, quando você entra no mar e sai do mar com o mesmo nível de entendimento do que aconteceu, do que você conseguiu fazer, quando você teoricamente não aprende nenhuma lição, né? A gente consegue criar vários paralelos aí do surf até com a nossa vida, de situações, e às vezes mesmo que você não ganhe uma habilidade necessariamente, às vezes você aprende uma lição lá, seja uma lição de paciência, seja uma lição de resiliência. Então, falando da parte desportiva, evoluir é ganhar uma habilidade. E falando da parte contextual como um todo, só de você estar ali, você já vai estar ganhando algum tipo de experiência, alguma lição, sempre dá para tirar de uma sessão de surf. Nem que seja lição ruim. E como que é naturalmente os surfistas eles buscam evoluir? Como que é esse processo de evolução natural que todo surfista procura fazer? Ó, o surf, aliás, todo gesto humano, né, a gente aprende muito por imitação, né? Se a gente tem até um filme, não sei se você já chegou a assistir, que o menino foi criado no meio dos lobos, lá o menino lobo, e ele, por ser criado no meio de lobos, ele andava de 4 apoios, né? Então, tipo, igual um cachorro, e ele uivava. Então ele não sabia, não emitia nenhum som que os humanos emitem. Então o meio, ele configura muito das nossas ações, né? Então a gente aprende muito por imitação. E basicamente um surfista, ele vê um outro surfista surfando e ele vai imitando aquilo que ele está vendo. Então, se você está numa praia que tem bons surfistas, a chance de você se tornar um bom surfista é maior do que se você estiver numa praia que só tem surfistas de nível inferiores, né? Mas a gente fica preso a esse tipo de como posso dizer, de parâmetro, né? Sempre se comparando, sempre aprendendo por visualização. E antigamente isso daí era bem pobre, porque ou você estava na praia para aprender vendo alguém, ou você tinha pouquíssimos recursos de imagens, né? E hoje em dia a gente tem um monte de campeonato, a gente tem muitos filmes, tem canais só específicos de surf ou de esportes radicais, e aí surf acaba sendo 80% da programação. E também agora com o uso da tecnologia, a gente está chegando aí com o pé no peito para trazer informação online, para trazer esses tipos de imagens que antigamente a pessoa tinha que fazer uma curadoria, né, do que ele estava precisando aprender, e a gente conseguiu, graças à nossa tecnologia atual, aí, desenvolver uma metodologia que traz imagens, que traz comparativos e facilita todo esse processo de aprendizado e evolução no surf. Então basicamente os surfistas eles têm aprendido por tentativa e erro. É isso que você conclui? Assim, a moda antiga é isso aí, né, cara? Tentativa e erro. O cara olha uma coisa, tenta fazer, erra. Aí ele olha de novo, tenta fazer e erra. E agora, né, de um tempo para cá, de uns, vamos dizer assim, 6, 7 anos, que a coisa está mudando um pouquinho mais. Agora a gente está começando a criar tutoriais, criar passo a passo, criar exercícios que corrigem, exercícios que educam os movimentos, né? Então a gente está mudando um pouquinho esse cenário aí do aprendizado e evolução no surf. E como que você
começou a buscar a sua evolução, né? Como que foi o seu processo de evolução no surf lá atrás? O meu processo foi pela tentativa e erro, talvez por isso que eu tenha demorado tanto tempo para chegar no nível avançado, né? Demorei mais de 15 anos aí. E aí perdi muito tempo, dei muita cabeçada, né? Dropei muito onda errada, tomei muito caldo desnecessário. E depois daquele acidente na Austrália, né? Quem aí não assistiu o episódio 1, volta lá e assiste, né? O episódio anterior, onde eu relatei lá o que aconteceu numa breve história. Mas aí de lá para cá, eu mudei um pouco a minha forma de enxergar o surf, eu consegui criar uma metodologia onde eu conseguia entender a manobra que eu queria treinar, praticar essa manobra, analisar os movimentos que eu estava fazendo e corrigir esses movimentos. E depois de corrigido, automatizar esses movimentos. Então a gente tem que passar por esses 4 processos aí para conseguir evoluir, né? Eu tenho que saber o que eu quero fazer, eu tenho que entender, né, o que eu tenho que fazer, na verdade, aí eu tenho que praticar, corrigir e automatizar. Boa. E daí você acabou de falar de nível avançado. Como que a gente consegue entender que a gente está evoluindo de nível? Né? Como que o surfista consegue entender que ele está evoluindo de nível? Quais são os níveis que você considera para ele também conseguir se identificar dentro desses níveis que você vai falar aqui para a gente, para daí ele saber Seu áudio caiu. se existe uma sequência de níveis, a gente consegue entender qual que é o nosso próximo passo e, consequentemente, a gente vai conseguir evoluir, né? Provavelmente mais rápido. Como que é essa sequência de níveis para que quem estiver ouvindo ou assistindo em casa consiga se identificar e saber qual é o próximo passo para conseguir evoluir o nível de surf aí? Ó, é considerado assim, ou considerado não, vamos dizer que entre o meio do surf, todo mundo se divide entre iniciante, intermediário e avançado, né? Então já é um consenso, era essa palavra que eu estava buscando. É um consenso a pessoa ser iniciante, intermediário e avançado. Porém, para facilitar a parte pedagógica, né? Eu, como sou professor de educação física, eu sempre gostei muito da matéria de metodologia do ensino, eu dividi, coloquei mais um nível aí, para que a gente consiga, quanto mais quebrado for a nivelação, mais você consegue se identificar, né? Se são níveis muito abrangentes, quem está no começo de um nível e quem está no final de um nível fica muito distante. Então, quando a gente quebra em menores porções, fica mais fácil da gente entender. E lembrando assim, que nenhum nivelamento ele é um marco assim físico, né? É tudo perceptível, né? Não tem como não tem barreiras, né? Um nível ele se mistura com o outro até como no arco-íris, vamos dizer assim, num degradê, né? Por exemplo, aqui nessa prancha, ó, ele começa amarelo, ele vai se tornando laranja. Não tem uma linha que divide o laranja com o amarelo, correto? Aqui, ó. E nos níveis é a mesma coisa. Você tem algumas habilidades e aí você vai migrando para outras habilidades que você vai ganhando e você vai com isso daí passando de nível. Então, os níveis que eu entendo aí que um surfista pode ter o seu nível iniciante, o nível intermediário, o nível avançado e o nível pro. Tá? Então, são 4 níveis. Cada nível, o surfista ele vai acumular algumas habilidades, né? Então, falando em relação à onda, né? Como que o cara lida com a onda, tem várias formas de a gente mensurar o nível de cada surfista. Eu vou falar um pouco de como que ele lida com a onda. O surfista iniciante, ele está preocupado em se conectar com a onda, preocupado em pegar a onda, né? Enquanto ele não pegar uma onda, ele fica ali no surfista iniciante. Então ele pega uma onda, na hora que ele pega uma onda, o surfista iniciante ele só consegue andar na base da onda. Então a gente sabe que a onda ela é dividida em base, meio da onda e em cima da onda, né? Então a gente chama base, linha média e o lip. O lip seria a crina da onda, né? A crista da onda. Então o iniciante ele fica aí dentro ele fica andando na linha básica, né? Lembrando que cada nível ele contempla também os graus, tá? Depois eu explico o que são os graus de cada nível, porque cada nível ainda tem 3 graus dentro dele.
Vamos falar primeiro dos níveis de uma forma ampla, depois a gente entra nos graus, tá bom? Então, o nível iniciante, ele só surfa na base da onda, ele não consegue pegar a parede da onda. Então, enquanto você está andando ali só embaixo da basezinha da onda, você é um surfista iniciante. A hora que ele consegue direcionar a prancha e começa a pegar a parede, ele vai começar a migrar para o nível intermediário. Porém, o surfista de nível intermediário, ele não consegue passar do meio da parede. Então, se você pega um cara que ele está surfando ali, ele está na base, ele chega no meio da parede e já escorrega de novo. Chega no meio da parede, escorrega de novo. Lá da areia, você já vai olhar e vai falar, cara, esse cara é nível intermediário, porque ele não consegue passar do meio da parede para cima. Porque para você passar do meio da parede para cima, você tem que ter uma série de gestos, né? É antigravitacional você subir na onda, né? A gravidade está te puxando para a onda está te pondo para baixo, mas você não consegue subir para o lip da onda. Quando o cara consegue alcançar o lip da onda, que ele consegue jogar a prancha dele lá na crina da onda, ele já está um surfista avançado. Então, o surfista que já chega no lip, que faz curvas ali no lip da onda, ele já é um surfista avançado. E o surfista pro é aquele surfista que ele excede a linha da onda, ele já surfa acima do lip, né? Aqui na parede dá para a gente entender bem, ó. Aqui seria a base da onda, aqui seria a linha média da onda, e aqui seria o lip. E o surfista pro, ele surfa aqui, ó, fora do lip. Tá, galera? Então, esses aí são as nivelações aí, os 4 níveis de surf, né? Então, por aí, pela essa observação da onda do cara surfando, você consegue entender mais ou menos em que nível ele está. Sacou? E agora na divisão, então, que você falou que elas têm 3 divisões, cada uma delas, quais são essas divisões aí para a gente entender como começar a evoluir? Tá. O iniciante de primeiro grau, ele está querendo só aprender a mais ou menos lidar ele com a prancha, né? Então, a primeira coisa que você tem que ter dentro da sua mente aí quando você vai iniciar no surf é ganhar um pouco de intimidade com a prancha. Então, você tem que aprender a sentar na prancha primeiramente, depois aprender a deitar na prancha e aprender a remar na prancha. Assim, são tarefas super simples para quem já pega a onda, mas para quem está iniciando é um grande desafio, né? A gente até brinca que o cara, quando ele vai sentar na onda ali, parece que ele está em cima de um boi bravo, né? De uma tourada, porque, cara, é difícil se equilibrar ali, sentado. E também ficar deitado na prancha, a prancha escapa para um lado, escapa para o outro. Então, conseguir sentar, remar e deitar é a primeira habilidade. Enquanto o cara não passar, enquanto ele não adquirir essas 3 habilidades, ele ainda é o iniciante de primeiro grau. Passado isso daí, para ele ir para o iniciante de segundo grau, então ele já rema, já senta, ele já vai começar a tentar pegar a onda, né? Então não tem por que você tentar pegar uma onda se você ainda não sabe sentar, se você ainda não sabe remar, gasta um tempinho nessas tarefas, né, do iniciante de primeiro grau. Para ele se considerar um iniciante de segundo grau, ele tem que conseguir pegar uma onda. A hora que ele pega uma onda, que ele entra na energia da onda, né, que ele é de fato empurrado pela onda, ele ganha aí, né, o diploma, a certificação natural de surfista iniciante de segundo grau. Então, essa onda ele pode ser, a gente considera que a pessoa pegou sozinha ou com empurrão, né? Às vezes a pessoa tem alguém que está ajudando, está fazendo uma aula, tal. Então ele pegou uma ondinha, ele deslizou né? Ele surfou na energia da onda, ele é o iniciante de segundo grau. Já o iniciante de terceiro grau é aquele cara que consegue ficar de pé na prancha. Então uma coisa é eu deslizar, que a gente chama ali de jacarezinho, né? Você vai deitado só deslizando, outra coisa é ficar em pé. Então é uma tarefa difícil, o drop ele tem uma série de técnicas para que você consiga dropar de uma forma mais eficiente, para que você caia menos, para que você consiga se manter mais equilibrado, mas a partir do momento que você ficou de pé, você passou iniciante de terceiro grau. Ah, tá, Gustavo, mas e como que ele passa a ser o intermediário? Então ele está lá, iniciante grau 1, grau 2 e grau 3, que a gente já descreveu aqui, e para ele passar para o intermediário de terceiro grau, intermediário de primeiro grau, ele precisa criar independência no mar. E isso é, assim, algo muito determinante, tá? Muitas vezes o cara, ele não tem a independência no mar, ele precisa de alguém para ajudar ele a varar a arrebentação, ele precisa de alguém
para ajudar a empurrar ele na onda, precisa de alguém para ajudar ele a escolher qual onda ele deve ir ou não. E enquanto ele não tiver essa independência de varar a arrebentação, de entrar no mar sozinho e de escolher a onda que ele vai surfar, ele ainda é iniciante. O que dá para ele o diploma natural é ele conseguir essa independência. E você vai perceber assim, Hugo, que às vezes o cara ele é iniciante num tipo de mar e no outro, ele é intermediário no mar, mas no outro mar ele ainda é iniciante, porque a condição pelo qual o mar se oferece também determina isso. Por isso que eu falo que não existe uma linha específica que divide, é uma migração, né? Às vezes o cara no mar de 1,5 metro, ele consegue pegar uma onda sozinha. Aliás, no mar de meio metro, ele consegue pegar uma sozinho. O mar subiu muito, ficou muito grande, o cara já não consegue, ele já não consegue passar a arrebentação. Então, a nivelação, ela tá de acordo um pouquinho com o mar também. O surf, ele tem essa grande característica, que o ambiente, ele varia muito. Então, o surfista, ele tem que adaptar as habilidades dele de acordo com o ambiente também. Surfar meio metro é diferente de surfar 1 metro, que é diferente de surfar 3, que é diferente de surfar 5. Então, para cada mar, você vai ter também habilidades específicas para isso. Então, é legal deixar isso bem claro também. Mas voltando lá nos níveis, vamos considerar aí o tamanho médio da onda brasileira, que é 1 metro. Quando ele consegue essa independência para surfar sozinho, ele é o intermediário de 1º grau. Já o intermediário de 2º grau, vou dar uma coladinha aqui, hein, gente? É quando ele começa a pegar a parede da onda. Então, lembra que eu falei que o surfista iniciante, ele surfa aqui, ó, só na base da onda? Então, ele está surfando aqui na base, a hora que ele começa a pegar a parede, começa a vir aqui, ó, para o meio da parede, ele já é o intermediário de 2º grau. O intermediário de 1º grau é independente, o 2º grau é quando ele começa a pegar a paredinha da onda. Quando ele pega a parede da onda, ele começa a arriscar algumas curvas também. Né? Ele já começa a querer voltar um pouquinho na onda, começa a querer, de alguma forma, manobrar um pouco mais a sua prancha. Porém, essas curvas elas são feitas no fundo da prancha, né? Com essa parte aqui da prancha, ó, que a gente chama de fundo. E quando a gente está surfando com o fundo, é um surf mais arrastado, né? Você está arrastando as 3 quilhas na água, você tem uma área de atrito muito grande, isso aí tira a velocidade da sua prancha. Então, o surfista o intermediário de 2º grau, aí ele arrasta muito a prancha dele, ele surfa com o fundo ainda. Para ele começar a ganhar aí o intermediário de 3º grau, ele vai ter que começar a surfar nas bordas da prancha, que é essa parte aqui, ó. A bordinha da prancha. Quando você tira um pouco das quilhas, você diminui a área de atrito da água com a prancha, isso daí dá para ele a habilidade de surfar na borda. E aí, quando ele começa a surfar na borda, é que ele vai pro intermediário de 3º grau. Tá? O intermediário de 3º grau, ele já surfa mais na borda, tá? E aí, para ele passar para o avançado, é quando ele começa a alcançar o lip, né? Então, ele consegue já jogar a prancha dele ali no lip da onda, ele começa a fazer as curvas já no lip da onda, começa a usar mais a borda, aí é o surfista avançado. O avançado de 2º grau, ele já, toda hora ele está batendo no lip ali, ele já começa até a tirar a prancha para cima do lip um pouquinho. Então, uma coisa é você passar com a prancha bem aqui no lip, e outra coisa é você chegar com metade da prancha para fora do lip, né? Já quase tirando a prancha por inteiro. E a hora que ele está aí tirando já metade da prancha, ele é o avançado de 2º grau. E para ele surfar, se tornar o avançado de 3º grau, é quando ele anda aqui dentro, ó, dentro do tubo, quando ele vem por baixo do lip. Então o cara começa a surfar na base, aí ele consegue alcançar a linha média, deixa eu colocar aqui, pessoal, a linha média da parede, o lip, e aí ele surfa por baixo do lip, que são os tubos. Então o surfista avançado de 3º grau pegar os tubos. Enquanto você não pegar os tubos, você ainda não é o avançado de 3º grau. E a hora que ele começa a extrapolar essa linha, né, extra lip, que ele se torna o Pro. E aí o Pro a gente divide em 3 níveis também, em 3 graus também. O 1º grau, o Pro 2º grau e o Pro de 3º grau. Eu não vou falar muito do Pro, vou ser bem mais breve nele, porque não é o tema central aqui do nosso assunto, mas o Pro, ele se resume em aéreos com as mãos, né? Então, quando o cara pula para fora da prancha e segura a prancha, ele é o intermediário, é o Pro de 1º grau.
Quando ele consegue soltar as mãos da prancha, ele dá o aéreo e solta as mãos, ele já é o Pro de segundo grau. E quando ele consegue colocar as rotações, é que ele adquire o Pro de terceiro grau, que é a formação completa de um surfista, né? Um surfista completo, aí ele consegue dar aéreos com rotações e sem as mãos. Então, numa forma bem resumida, seria isso daí, os níveis de surf para quem está querendo se identificar aí e achar qual é a habilidade que ele tem que se enquadrar. Que animal. E você falou aí das habilidades, mas as manobras, elas também se encaixam nesses níveis? Elas determinam se você está evoluindo? Por exemplo, do drop ao tubo, quais são as manobras que representam uma evolução, né? Se você está fazendo um drop, qual é uma próxima manobra que você sentiu que você evoluiu? Qual é a próxima manobra que você sentiu que você evoluiu? Qual que é esses níveis de manobras, assim? Isso é legal a gente falar, porque as manobras, muitas pessoas entendem as manobras como algo exibicionista, né? O cara tá querendo aparecer, o cara tá querendo se mostrar, o cara tá manobrando para tirar onda, né? E na verdade não é nada disso, cara. As manobras, elas servem como recursos para a gente se perpetuar na onda, né? O grande lance do surf, o grande barato da nossa brincadeira é ficar o maior tempo possível deslizando, que é a sensação boa. Só que para isso você precisa colocar a prancha em alguns lugares de forma que te mantenha o mais próximo desse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o maior ponto de energia da onda, né? Minto, na verdade é aqui, bem dentro do tubo. Dentro do tubo é o ponto de maior energia da onda, né? Então você imagina que a onda, a hora que ela vai precipitar, que ela começa a jogar aqui, que o lip começa a dobrar, já passou o ponto de energia. O ponto de energia é aqui, ó. Por isso que o tubo é a manobra mais emblemática do surf, é a mais, como eu posso dizer, a mais difícil, porque é um ajuste muito fino de velocidade, tanto para ficar dentro do tubo, como para passar, para sair do tubo. Então, as manobras, elas servem exatamente para isso, para que você consiga se manter a maior parte do tempo possível na maior energia da onda, e isso vai fazer com que você dure mais tempo na onda, né? Se você surfar muito à frente da onda, você vai sair da onda. Se você ficar muito para trás da onda, você vai perder a onda. Quando você fica naquele ponto de energia, é que você consegue se perpetuar por mais tempo na onda, tá? Então, uma mesma onda, com caras com habilidades diferentes, o mais habilidoso vai fazer uma onda que tem 50 segundos e o menos habilidoso vai cair nos 2 primeiros segundos. Então, a gente consegue qualificar, né, quantificar ou nivelar o nível do surf pelas manobras também, porque de acordo com o nível de habilidade dele, ele vai conseguir fazer algum tipo de curva, vai conseguir colocar a prancha em alguns lugares que o surfista menos habilidoso não coloca e o surfista habilidoso coloca com muito mais facilidade. Mas, basicamente dizendo, o surfista iniciante, ele tem que dropar, pronto. Iniciante é o drop. Pô, fez o drop, ele está iniciante. O intermediário é quando ele começa a pegar a parede, né? Começa a pegar a parede e fazer as primeiras manobras. Então, seria a curva na base e a aceleração. Para o cara se tornar um intermediário, para ele ir para o avançado, ele tem que conseguir acelerar a prancha dele. Lembra que eu falei que para ele alcançar o lip é que ele leva ele para o avançado? Você só consegue alcançar o lip quando você aprende a acelerar. Então, a aceleração, existe toda uma técnica para você acelerar a sua prancha, existe toda uma técnica para você conseguir conduzir a sua prancha para o lip, é a aceleração. Então, enquanto o cara não sabe acelerar, ele não consegue sair do nível intermediário, porque ele não consegue chegar lá no lip. Se ele não chega no lip, ele não aproveita essa energia do lip, ele fica surfando só com meia energia, né? Tipo, a onda tem uma energia inteira lá, vamos supor, de 0 a 100, ele fica surfando a 50% disso daí. Então, pós-aceleração, que ele começa a fazer as rasgadas e as batidas, é que são as do nível avançado. E os tubos, né? Então, basicamente, seria isso daí. Eu divido, assim, em 6 manobras clássicas do surf. Se o cara fizer isso daí, ele já, vai sair de cabeça feita toda a sessão. É dropar, cavar, acelerar, fazer o cutback, que é aquela curva no meio da onda voltando para perto da espuma, rasgada, batida e o tubo, tá? Isso daí já forma um surfista assim bem avançado, bem legal, e é mais ou menos nessa ordem, tá? Dificilmente, muito dificilmente o cara vai conseguir fazer a batida enquanto ele não acertar uma rasgada ou um cutback.
porque todo o incremento dessa habilidade para conseguir colocar a prancha numa situação de batida, ele tem que ter as habilidades de fazer uma rasgada, de fazer um cutback, de acelerar a prancha, de entender a leitura da onda. Então seria mais ou menos isso daí mesmo. Legal. E para alguém que ainda está iniciando, o iniciante ainda não sabe exatamente qual que é a imagem desses movimentos, né? Dessas manobras. Você pode falar um pouco para a gente, então, de como que para a gente conseguir visualizar e até, de repente, um editor, enfim, quiser colocar outras imagens, as imagens que representam isso que você está falando, pode ficar um pouco mais ilustrativo, né? Mas como que é para ilustrar essas manobras que você colocou? Drop, cavada, aceleração, cutback, rasgada, batida e o tubo. Como que a gente pode visualizar isso para quem está iniciando? Quem já está mais intermediário e avançado, cara, você pode até acelerar, então, essa parte do vídeo, porque você já conhece, mas quem está começando, acho que é importante o cara visualizar o que significa cada um desses nomes, né? O drop é aquela posição que você sai da posição deitada e adota a posição em pé. Então, quando o cara ficou em pé na prancha, que ele tirou as duas mãos e colocou os dois pés, ele dropou a prancha, né? A gente fala que a gente fez o drop. O drop, ele tem algumas subdivisões, porque uma coisa é o dropar naquela parte já na base da onda, e outra coisa é o dropar descendo a onda, né? Então, tem isso daí também, tá? Então, o cara pode dropar depois que a onda quebrou na espuminha, que a gente fala, que é a primeira tarefa que o iniciante tem que aprender. Então, você que é iniciante aí, primeiro dropa na espuminha, dropa, né? Deixa a onda bater em você, a hora que ela empurrar a sua prancha, você dropa. E aí, depois que você vai aprender a dropar descendo pela parede da onda, tá bom? Mas, enfim, o drop é quando você sai da posição deitado e adota a posição de pé. Depois, a cavada ou a curva na base são coisas um pouco diferentes também. A curva na base é quando você direciona, né? Então, você dropou e você tende a ir reto, em direção à areia. Vamos falar areia porque no Brasil, basicamente, o surf acontece em praias, né? Em outros lugares aí do mundo, não necessariamente surf e praia estão juntos. Às vezes acontece numa encosta, às vezes acontece numa bancada, e nem sempre a praia é a sua referência. Mas como aqui a nossa realidade surf é praia, vamos colocar como referência a praia. Quando você está com a sua prancha direcionada, vamos supor que a praia seja aqui na minha frente, ó, aqui. O bico da prancha direcionado para a praia, eu começo a virar o bico da prancha para buscar a parede, aí eu estou fazendo uma curva. Tá? Se essa curva ela é feita lentamente, bem ampla, é uma curva na base. Se eu faço uma curva radical, assim, ó, é uma cavada. Tá? Então, as duas levam para o mesmo lugar, só que uma é um movimento um pouco mais, como eu posso dizer, involuntário, e a outra é muito mais intencional. Depois eu vou falar sobre isso daí também, tá? Porque os níveis do surf, eles se dividem também pela forma pelo qual a pessoa se movimenta na prancha. Mas a gente chega lá, vamos com calma. Mas enfim, a curva na base, vamos colocar a curva na base para seguir a cronologia, né? A curva na base para você pegar a parede. Então é uma manobra, né? Você mudou sua prancha de direção, você está manobrando. É igual o carro. Se você andar reto é uma coisa, você fazer uma curva para a direita, você está manobrando o seu carro. Fazer uma baliza, você está manobrando o seu carro. Você fazer um círculo ali na rotatória, você está manobrando o seu carro. A prancha é a mesma coisa. Então, depois que ele manobrou em direção à parede, quando o cara tira a prancha da areia para a parede, ele vai aí conseguir manobrar, vai conseguir pegar a paredinha da onda. A hora que ele pegou a parede, ele vai tentar, né, começar a fazer o lip base, que é aquele subir e descer na onda. Então ele sobe um pouquinho até o meio, desce de novo. Isso já é o começo da aceleração. Então você vence a ação da gravidade e você perde. O microfone aqui em casa está tocando, tá, galera? Nesse treino não. Você sobe no lip e desce, sobe no lip e desce. Esse daí é a aceleração. Porém, se você sai acelerando igual um louco, você perde a onda, você sai daquela zona de energia, né? Lembra que eu falei que a ideia do surf é se perpetuar, é ficar perto do maior ponto de energia? Então, quando você acelera muito, você vai perder a onda. Então, você precisa voltar para perto da energia. E essa volta é o cutback. O próprio nome já diz, é um corte para trás na onda, né? Um cutback. Então, você volta para perto da energia.
Então o cara direcionou para a areia, a hora que ele direciona para a parede, que ele direciona de volta a prancha para trás, né, em direção à espuma de novo, ele está fazendo cutback. Então seria essa a próxima manobra que o cara tem que aprender. Aí o cutback é uma curva bem aberta, né, uma curva ampla, assim, que você faz uma curva bem devagar. Quando você consegue fazer essa curva de uma forma mais um raio menor, mais quebrada, a gente chama de rasgada. Então, ao invés de eu fazer a curva lá e precisar de uma baita parede para fazer essa curva, eu vou lá no meio e dou uma derrapadinha, né? Que o pessoal fala de rasgadinha. Então, essa rasgadinha é uma curva mais fechada. Eu preciso ter mais habilidade para fazer uma rasgadinha do que para fazer uma curva aberta. É igual a sua bicicleta, né? O que é mais fácil? Eu fazer um arco aberto ou pegar e fazer uma curva numa esquina, assim, ou uma curva cotovelo? É muito mais fácil você fazer uma curva aberta. Então, por isso que a rasgada ela é mais complexa do que o cutback. E aí, depois eu preciso chegar no lip da onda lá. Para eu chegar no lip da onda, eu tenho que saber acelerar e eu vou explorar essa zona aqui. Essa zona do lip aqui, ela tem muita energia, que a água já se desprendeu da parede. Aí são as batidas, quando eu consigo colocar minha prancha ali e aproveitar essa energia. Então, a onda ela está me carregando, a hora que ela joga a espuma, se eu colocar minha prancha ali, eu pego muita energia. Isso me faz dropar com muita velocidade. E aí a batida é a próxima manobra depois da rasgada. E, por fim, vem o tubo, que é quando você consegue entrar ali, né, ficar no coraçãozinho da onda, no ponto de maior energia. Então, seriam essas manobras aí, essa sequência que a gente prioriza como necessárias para o aprendizado. Você vai falando e eu vou lembrando de quando eu comecei a tentar surfar e tá me motivando de novo a querer voltar a praticar, né? Então, para quem não sabe, eu me mudei para São Paulo, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, longe demais do mar, né? E eu me mudei para São Paulo faz uns 8, 9 anos atrás, e eu ia com um amigo, que é o Bruninho, né, da dupla Bruninho Davi, eu ia lá para a praia, descia quase toda semana, nossos dias de folga era durante a semana. E eu lembro que eu não sabia de nada disso, Gustavo, eu não sabia de nenhuma das manobras, eu não sabia nenhum nome, e até por isso que eu estou perguntando para você, porque eu sei que muitos surfistas começam a surfar muito mais pela onda, pelo lifestyle, e eles acabam não sabendo esses vocabulários, não sabendo o nome das manobras, nem o que fazer e tudo mais. E diante disso, a minha pergunta é, tipo assim, existem maneiras de eu fazer uma manobra mais avançada sem conseguir fazer uma outra, às vezes, tipo assim, na sorte? Vamos fazer um paralelo como se fosse o futebol, por exemplo. Se a gente quisesse colocar ali algumas categorias, alguns níveis no futebol, de repente o cara conseguiu fazer dar uma caneta no cara. Às vezes foi por sorte que ele deu essa caneta, ou foi intencional, né? E eu quero saber, às vezes o cara não chegou nesse nível de habilidade para olhar o adversário e entender que ele consegue dar a caneta, e às vezes simplesmente a bola bateu no pé dele e passou pelo vão da perna do outro e ele saiu correndo para o outro lado. Ah, fiz uma caneta, agora eu estou nível intermediário. No surf tem esse tipo de coisa também? Como que funciona isso aí no surf? Ele consegue fazer, eu entrei num tubo por acaso, e ele nem tinha essa habilidade ainda. Como que é essa relação aí? Excelente pergunta, cara, muito boa. Eu sou muito metódico, né? Então, para tudo eu gosto de dar nomes, para tudo eu gosto de classificar situações. E realmente no surf acontece isso, tá? Eu costumo brincar assim, que todo jogo ele é uma mistura de sorte e talento, né? Então, às vezes você dá mais sorte, às vezes você tem mais talento. Mas, de qualquer forma, é sorte e talento. E no surf acontece isso. Realmente, às vezes o cara faz um movimento por sorte, ou ele faz um movimento reagindo a uma situação que era inesperada e aconteceu e deu sorte. Então, às vezes ele abaixa e o lip realmente passa por cima da cabeça dele e ele tem a sensação ali de ter pego um tubo. Mas para que você consiga determinar que a pessoa de fato ela ganhou essa habilidade, ela precisa de 3 fatores. Esses 3 fatores é intenção, consciência e regularidade. O que quer dizer isso? Intenção é quando a pessoa se movimenta com um propósito. Eu quero jogar o meu braço lá. Então eu tenho a intenção de jogar meu braço, porque eu sei que quando eu jogo meu braço, eu afundo a minha prancha e minha prancha pega mais velocidade, por exemplo. Ou eu tenho a intenção em girar o meu olho e olhar para a espuma, porque eu sei que quando eu giro a minha cabeça e olho para a espuma, minha prancha se direciona para lá.
Que é diferente de, por exemplo, eu quase escorregar, eu levanto meu braço e abaixo meu braço, e aí a prancha anda mais rápido. Eu não tive a intenção de fazer isso. Ela aconteceu por acaso. Então, para que eu consiga, de fato, falar que a pessoa consegue fazer uma determinada manobra ou ter uma habilidade no seu repertório, ele tem que ter intenção. Ele tem que querer fazer aquilo de forma proposital. Ele tem que ter consciência também. A consciência do quê? De saber que ao olhar para trás, a minha prancha vai voltar. Ao jogar o meu braço, minha prancha vai acelerar. Então, quando eu tenho a intenção e tenho a consciência do que aquele movimento ocorre, eu consigo fazer esse movimento com um propósito muito maior. E a regularidade. O que é regularidade? Quando eu acerto mais vezes do que eu erro. Então, vamos supor, o cara vai chutar a bola ali, que você deu o exemplo do futebol. O cara aprendeu a chutar a bola de ladinho, né, de chapa. Para ele começar a chutar de peito e de pé, é uma habilidade um pouco mais específica. Você pede uma criança chutar, a criança não vai chutar de... Primeiro vai chutar de bico, né? O primeiro ali no futebol é o bico. Põe a criança para chutar a bola, vai chutar de bico. Aí você ensina ele a chutar de chapa. Aí você ensina ele a chutar de peito e de pé. E aí você ensina a trivela. Se toda vez que ele tentar a trivela sair bico, ele não sabe a trivela. Se toda vez que ele tentar a trivela sair trivela, ele sabe mais trivela do que bico. Então no surf é a mesma coisa. Ele vai tentar chutar de bico, mas aí a bola quica, cai na trivela e ele faz um puta golaço. Pô, ele sabe chutar de trivela? Não, foi sem querer. A bola bateu por acaso na trivela dele ali, pegou um efeito maluco e entrou no gol. Mas se ele tentar 10 trivelas e sair só 3, ele não sabe chutar de trivela. Se ele tentar 10 trivelas e sair 7, ele sabe chutar de trivela. Embora ele vai tentar chutar de trivela e eventualmente saia um bico. Então no surf é a mesma coisa. O cara tem a intenção de chutar de trivela, ele tem a consciência de que quando ele chuta de trivela, a bola pega o efeito e ele acerta mais vezes do que ele erra, ele ganhou essa habilidade. Intenção, consciência e regularidade. Se no surf você não tem intenção, você não tem consciência, você não tem regularidade, você não sabe fazer essa manobra. Vai acontecer, Gustavo? Vai. Vai ter hora que você vai fazer um drop que você não estava acostumado. Vai ter hora que você vai pegar a parede de uma forma que você não esperava. Vai pegar um tubo sem querer, mas essa habilidade ainda não está dentro do seu repertório sem esses 3 fatores. É muito legal, porque acho que a galera ainda fica... Isso não impede do surfista ficar feliz se foi por acaso, né, que aconteceu, né? E nem impede ele de cantar vantagem para os colegas e contar essas histórias e se achar diante da raça dele, né? Da turma dele. O que vale é bola na rede, não é assim a expressão do futebol? Muito bom. Mas e daí falando nesse assunto, então deixa eu te perguntar como que o cara faz para evoluir, então, para ele conseguir sair de um nível, ir para o outro, né? Fazer uma manobra, ir para outra. Qual que é o melhor jeito? Já que a gente está falando aqui, né, que existem algumas vezes que a gente consegue fazer uma manobra, consegue. Às vezes as pessoas veem a gente fazendo algum tipo de coisa e acha que a gente tem aquela habilidade, mas foi esporádico, né? Então, às vezes, ele não consegue ter essa regularidade, essa constância, às vezes, muito menos a intenção, né? Então, quando você, né, se a gente for falar para o futebol de novo, a bola está vindo, né? Você vê que a bola está vindo lá no ar. Você fala, cara, eu vou matar no peito e vou mandar no vão da perna desse cara. A gente falando assim parece que é mentira, mas o cara que tem as habilidades, que ele já joga futebol naturalmente, ele já previu isso, né? Ele já sabe que aquela bola é para o peito dele, então ele já se posicionou de um lugar, de um jeito, para matar ela no peito, e ela sabe que o cara tá vindo. Então ele tá vendo a bola vindo no ar, ele já se posicionou para matar ela no peito, e ele sabe que o cara tá vindo, o adversário tá vindo, e ele já manda no meio das canetas dele, já corre pro lado de cá e já bate para cruzar pro colega. Então, ele tem essa intenção e ele consegue premeditar essas paradas, né? A gente tem vários colegas, vários jogadores que têm essas habilidades aí, inclusive a gente mesmo como amigos, né? Quantos amigos a gente tem que jogam futebol super bem, né? E tem essas habilidades todas de forma intencional e regular, né? Mas a gente entende também, Gustavo, que, e é uma coisa que é bem a gente. E é uma coisa que a gente, como brasileiro, viveu isso durante muitos anos no nosso futebol, que é o exemplo que a gente está dando, na seleção, por exemplo, numa época, há um tempo atrás, onde que a habilidade, né, o simples fato de ser hábil, de o cara ter nascido com aquele dom,
o transformou em jogador muito conhecido, em jogador popular, que ficou muito rico, e a gente ganhou muitas Copas com essas, jogando nesse aí, vamos na tentativa e erro mesmo, né? Tipo, na prática, no dom, no talento. Mas a gente viu depois que, alguns anos, poucos anos depois, a gente viu que seleções que ganhavam o Mundial, ou que times que estavam ganhando grandes campeonatos, nem sempre precisavam de grandes jogadores habilidosos ou talentosos. Era muito mais pela técnica, pelo o método e pelo ensino que aquele time, aquele líder, né, que muitas vezes é o treinador mesmo, que aplicava, e eles conseguiam ganhar, né, grandes campeonatos, grandes jogos muito rápido. Isso fez com que grandes seleções que não eram tão grandes, não tinham títulos, né, muitos títulos, ganharam vários títulos por conta disso, e nem sempre os jogadores daquele país têm habilidades como as nossas, né? Então, a grande diferença a gente tem jogadores que têm muitos dons, muito talento, mas a gente vê eles perdendo para times que nem têm tanto dom e talento assim, mas tem uma técnica, um método, uma metodologia, né? Um tipo de treinamento específico que faz com que eles ganhem, né? Então, como que isso funciona no surf? Qual que é o jeito mais rápido de evoluir no surf, né? Diante desse comparativo? Isso é muito importante falar também, né? Porque isso é uma crença que todo mundo acreditava que só ia surfar bem quem tivesse um dom, né? Então o cara tinha que ter o dom de surfar, tinha que levar jeito para surfar para ele poder surfar. Isso daí, eu não vou dizer que é uma mentira, mas é mais uma falácia, né? Porque assim, o cara que tem o dom é aquele cara que vai ser tricampeão, igual é o Gabriel Medina, é aquele cara que aprende sozinho, é aquele cara que pega as coisas no ar, né? O cara não precisa ninguém ensinar ele, o cara por si só, tipo um autodidata, né? O cara consegue aprender por conta própria. Então esse cara ele vai se destacar muito, ele vai ser o ponto fora da curva. Mas isso não impede que o cara dedicado, que o cara estudioso, que o cara disciplinado não aprenda também. De repente ele nem vai fazer frente com o Gabriel Medina, ele nem vai ganhar 3 títulos mundiais, mas ele vai fazer a finalzinha dele ali, vai se destacar no campeonato. Isso falando de modo competitivo, né? De modo recreativo aqui, que na verdade é o nosso foco. Então, cara, se o cara treinar o arroz com feijão, vamos dizer assim, ele já vai se divertir pra caramba, tá? Sem treinar já é divertido, tá? O surf ele é divertido por si só o contato com a natureza, só o fato de você estar ali brincando ali já é super divertido. Mas eu costumo brincar aqui, costumo dizer que surfar é gostoso, mas surfar bem é ainda mais legal, tá? Então se você que surfa mal, né, vamos dizer mal assim, que tem poucas habilidades, já se diverte, a hora que você começar a ganhar outras habilidades, você vai se divertir ainda mais. Mas basicamente, primeiro o cara precisa entender o que é cada movimento, né? Porque vamos sempre usar o comparativo do futebol, porque o futebol é o esporte nacional, né? Por mais que a gente tenha se destacado mais no surf do que no futebol ultimamente, o futebol ainda é o esporte da nossa massa aqui, né? Então você fala pro cara, ó, chuta de trivela, e o cara não sabe o que é chutar de trivela, não sabe o que é o canto lateral do pé, que tem que pegar a bola nos 3 últimos dedos. O cara vai tentativa e erro, uma hora ou outra lá vai sair a trivela. Então você precisa saber a técnica, o que define uma trivela, como que eu tenho que virar o meu pé, em que ponto da bola que eu tenho que pegar, e não ficar tentando até a hora que acertar e ver o efeito e falar, pô, eu acho que isso é a trivela. E o surf as pessoas tentavam aprender muito assim. O cara deixava para aprender no mar a técnica da trivela, no mar para entender a técnica da rasgada. Ele deixava para aprender no mar a técnica do cutback, a técnica de acelerar, a técnica de frear. Então, enquanto você não souber o passo a passo do movimento, como que esse movimento começa, qual que é o meio, qual que é o fim desse movimento, a chance de você errar é muito grande. Então, você tem que dominar o passo a passo de um movimento. Essa é a primeira lição que você tem que ter. Pô, eu tenho esse movimento claro dentro da minha cabeça? Se eu pedir para você descrever esse movimento, você consegue descrever? Então, se você não descrever, igual você falou que você aprendia na época que você estava ali tentando no surf, você não tinha ideia de qual que era o passo a passo do drop. Então, pô, como que você vai acertar? A chance de você errar mais do que você acertar é muito grande. E aí, quantas vezes você errou e quantas vezes você se frustrou? E aí você sai e fala, isso aqui não é para mim, eu não tenho dom. Cara, não é que você não tem o dom, você não sabe o que você tem que fazer. Como que você vai falar para você, ô Hugo, faz um duplo mortal carpado aí. Porra, nem sei o que é isso, como que eu vou tentar fazer? Vou tentar dar uma cambalhota, vou cair de pescoço aqui, vou me machucar inteiro, não vou querer fazer de novo na segunda vez. Agora, primeiro você começa com
meia cambalhota, aí você faz uma cambalhota inteira, aí você abraça a perna, aí você vai montando esse movimento, né? Então, o passo a passo, a gente pega um movimento que é grande e complexo, parcela ele em pequenos movimentos, e aí a pessoa vai aprendendo um movimento de cada vez, no final você junta tudo e sai o movimento completo que você quer. Então, daí que vem o passo a passo, você faz o difícil se tornar simples e depois você chega no movimento final. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que aprender aí é o passo a passo daquela manobra que ele quer aprender. Então, por isso que é importante você saber qual é a ordem das manobras, para que você não tente aprender uma manobra que está muito longe do seu estágio atual, né? Então, sempre uso aquele exemplo da corrida, da caminhada. Poxa, como que o cara vai aprender a correr se ele ainda não aprendeu a caminhar? Ele está aprendendo agora a sair, né? Engatinhou, andou um pouquinho, se segurou, deu mais 2 passinhos, segurou. Se ele sai correndo, ele só vai cair. Então, evitar isso daí, porque quando você cai, você se machuca e você traumatiza e geralmente dá um bloqueio, né? Quando você cai e não se rala, não se machuca, tá tudo bem. A hora que você cai, toma um calor, sofre um calorzinho ali, você, opa, não sei se isso daqui é para mim não, acho que eu não levo o dom para isso, e acaba desistindo. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender aí é o passo a passo da manobra. Depois que ele entender o passo a passo, ele vai começar a executar, vai tentar executar. E aí pode até entrar o tentativa e erro, porque é assim mesmo que aprende. Eu vou tentar e vou errar, vou tentar e vou errar. Só que eu preciso avaliar se eu estou errando ou não. Porque como que eu sei que eu estou errando? Se eu não ver, se ninguém me falar, eu não vou saber se eu estou errando ou não. Então é legal a gente ter imagens para tentar avaliar isso daí. Poxa, eu estou errando, estou fazendo certo. O que está errado? É meu braço que está errado? É a posição do meu pé? Eu estou abaixando na hora que era para levantar? Eu estou girando na hora que era para baixar? Porque, né, os movimentos, eles não são só complexos, como eles são coordenados, né? A gente até usa o exemplo de uma receita de bolo, assim. A receita de bolo, eu vou usar a mesma farinha que você, eu vou usar o mesmo ovo que você e vou usar o mesmo chocolate. Só que se a gente trocar a ordem pelo qual a gente fizer essa receita, o meu vai sair o bolo, o seu não vai. Tá? Se eu colocar a massa antes de untar a panela lá, por melhor que seja a sua panela, vai dar errado. Tem que primeiro untar a panela. E não adianta você querer mudar essa ordem. No surf é a mesma coisa. Tem movimento que eu tenho que primeiro agachar, depois torcer meu tronco e depois levantar o braço. Se eu mudar essa ordem, o movimento não vai sair. E se eu vou fazer isso daí, eu não sei o que eu estou fazendo, qual ponto que eu estou errando desse movimento, se eu estou agachando errado, se eu estou pisando errado, eu não consigo corrigir esse erro. Uma vez que eu aprendi, né, aprendi a técnica, vou tentar executar, tentei executar, analisei. Bom, estou errando. Estou errando o quê? Corrige esse erro. A hora que eu corrigi esse erro e comecei a executar da forma correta, eu vou automatizar esse movimento. Porque tudo é automatização. Se você não automatiza, se você não deixa isso daí no subconsciente aqui, na sua cabeça, no automático que a gente fala, o negócio demora muito para sair, às vezes nem sai. Que é o exemplo de dirigir. Lembra lá, quando você aprende a dirigir? Primeiro você pisa no acelerador, aí você pisa na frição, aí você vai soltando devagarzinho a frição, acelerando e anda. No começo você ficava pensando, cada comando. Se alguém olhasse, Hugo, e deixava o carro morrer. Hoje em dia você não pensa mais nisso, está automatizado, você já sai acelerando, troca o rádio, come, fala com a mulher, enfim, o movimento está automatizado dentro da sua mente. E no surf é a mesma coisa, eu preciso automatizar esse movimento na minha cabeça. Eu preciso agachar, torcer e levantar o braço de forma automática, sem eu precisar pensar nisso daí toda vez. E aí é dessa forma que funciona então. Eu primeiro aprendo o movimento, depois eu executo, analiso e automatizo se ele estiver correto, né? Se eu tentar e estiver errado, depois eu corrijo até ele ficar correto, aí eu vou automatizar ele. Pode crer. E tem um jeito da gente fazer isso de 2 jeitos, no caso, né? Ou você pode fazer no mar, tudo isso que você está falando, ou existe uma outra forma de fazer isso, mesmo que quem não está no mar conseguir evoluir, conseguir fazer esse processo, né, de entender, de entender a técnica, fazer o passo a passo, executar, analisar, fazer a correção e depois automatizar. Isso tudo eu dependo de estar no mar. Então, para eu evoluir, eu preciso necessariamente do mar, ou eu consigo evoluir de alguma forma com que a cada vez que eu consiga ir ao mar, eu já sinta essa evolução. Como que é que você entende isso? Eu vou usar um exemplo aqui real para exemplificar isso, né?
A gente sabe que um dos maiores avanços da medicina foi na Segunda Guerra, quando os soldados alemães pegavam os presidiários, né? Presidiários não, os reféns, judeus principalmente, e faziam exames, né? Mapeavam o cérebro com o cara vivo. Então eles abriam a tampa da cabeça do cara e começavam aqui mexe a perna, aqui mexe o braço, essa parte é responsável por tal parte, não sei o que lá. Só que você precisava o quê? Precisava matar o cara, precisava de uma cobaia viva aí para conseguir fazer os experimentos, né? Depois, a gente começou a fazer teste em animais. E qual que era a proximidade? Era 99% de proximidade. Então, eu não precisava mais matar um cara para fazer um experimento, para testar uma droga, para testar um remédio, enfim. O surf é a mesma coisa. A melhor forma de você treinar, com certeza, é dentro da água. Porém, eu posso usar ferramentas, eu posso usar experimentos fora da água que me dão uma proximidade de 99%. E a hora que eu for aplicar, eu faço só o ajuste referente àquela realidade. Então, no surf é isso daí, cara. Eu não preciso estar dentro da água para aprender o passo a passo. Até porque é mais difícil, né? Para você ver o negócio só com os seus olhos do que você olhar numa TV, com um replay, com uma câmera lenta. Eu vou aprender muito mais, vai ser muito mais rico a minha informação vendo numa TV, vendo 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, câmera lenta, slow motion, com zoom, sem zoom, do que eu ver ao vivo ali, né? O cara fazendo dentro da água. E aí também eu posso treinar esses movimentos no chão, porque eu não preciso esperar uma onda certinho para treinar aquele movimento, para ajustar aquela coordenação, para ajustar a ordem dos movimentos. Se eu deixar para fazer isso daí na água, eu vou gastar tempo. Eu posso usar ferramentas que me dão algumas percepções, o skate simulador de surf, a prancha de equilíbrio, tudo isso daí vão fazer com que eu ganhe habilidades que eu não preciso da situação real para transportar isso para dentro da minha realidade. Então, dá sim para você simular o surf, dá sim para você aprender muita coisa com 99% de proximidade do que é a realidade. Mas igual é aí dentro da água, não tem como, né? Aí só surfando mesmo. Mas para quem tem pouca oportunidade, para quem quer acelerar, eu não tenho dúvida nenhuma, e eu sou a prova viva, eu sou o experimento com a tampa aberta lá que dá certo. E então essa é a salvação aí para quem gosta de surf, para quem se identifica com o surf, seja pelo lifestyle, seja pela diversão, né, seja pelos amigos. Eu fui contagiado um pouco pelas amizades, né? E estou voltando de novo a ser contagiado pela proximidade de pessoas. Então você fala isso bastante também, né? Que uma do que precisa para evoluir no surf é estar em comunidades que pessoas que querem, que gostam do surf, né? O fato de eu ter me aproximado de você me fez acender essa chama de novo de vontade, e eu vi que existe um caminho que eu não preciso necessariamente toda vez estar no mar ou gastar meu tempo de mar para aprender alguma coisa, e sim gastar o meu tempo de mar para poder aplicar aquilo que eu consegui para ganhar aquele jogo, né? Para me divertir um pouco mais e tudo mais. Então, concluindo, a melhor saída, então, para todo mundo, independente se o cara mora no litoral ou não, todo mundo que gosta de surfar, a melhor saída hoje em dia, as melhores técnicas, os melhores métodos, eles estão baseados em fazer fora do mar, é isso? Eu acho que tudo isso se resume numa palavra, que é o tempo. Tá? Hoje em dia, a pedra mais preciosa que o ser humano tem hoje em dia é o tempo, né? O meu tempo, o seu tempo, o tempo de qualquer pessoa. E ninguém quer perder tempo à toa, né? Então, se você tem tempo para gastar lá a deriva, né? Você tá sobrando tempo na sua vida, cara, vai pelos métodos tradicionais, tentativa e erro ali, você vai demorar 20 anos ali para pegar o seu primeiro tubo. Mas se você quer otimizar o seu tempo, se você não quer desperdiçar tempo, se você quer acelerar o seu processo de evolução, eu acho que você consegue ganhar muito tempo, 4 vezes mais rápido, treinando fora da água, entendendo muitos conceitos, muitas teorias e até práticas realizando fora da água. Então, para quem quer ganhar tempo, para quem quer acelerar esse processo, eu acho que esse caminho aí, com certeza, ele vai facilitar. Quanto à comunidade, né, quanto você tá um grupo de pessoas e você ter isso daí como seu artifício, eu costumo brincar assim, tenta falar de surf no grupo da família lá, ninguém vai entender você. Tenta falar de surf no grupo do futebol,
ninguém vai entender você. Você vai ser um maluco, você vai ser zoado, você vai ser excluído. Então, se você não tem pessoas ao seu redor que falam a mesma língua que você, que tem os mesmos, né, anseios, que está conectado com você, a chance de você ser sabotado, de você ser discriminado, isso daí te atrapalhar é muito grande. Né? Manda lá no fim de semana da escola, do grupo da família. O que vai ser do fim de semana? Ninguém vai falar, pô, entrou um suel aí, ó, o vento vai estar bom, vamos descer. Vai ter churrasco, vai ter não sei o quê. Então, com certeza, o meio influencia os fins aí, não tenha dúvida nenhuma. Pode crer. E você sabe falar para a gente aqui, a gente está chegando ao final, eu queria entender um pouco da história de quando começou, mais ou menos, se você sabe dizer, ou quem trouxe essa ideia, ou como que isso veio para você, né? Essa ideia de você conseguir evoluir, fazer, entender, executar, analisar, né? E corrigir os seus erros fora do mar, para quando você entrasse no mar, você realmente sentisse que você está evoluindo, né? E no caso até evolui até 4 vezes mais rápido mesmo. Como que é de quanto tempo para cá que a gente consegue ver na história do surf a galera fazendo isso, né? Fazendo exercício, porque hoje em dia a gente vê no canal off, né? Principalmente em época de campeonato, a gente vê os atletas malhando, treinando especificamente, fazendo exercícios de academia, que normalmente quem faz musculação não está acostumado a fazer aquele tipo de treino, né? Mas a gente também vê no futebol, a gente também vê na natação. Natação é uma coisa que eu gosto bastante. Então eu vejo, por exemplo, né, atletas hoje em dia, de um tempo para cá, né? Quando eu era mais moleque, que eu assistia muito, que era o Gustavo Borges, que era uma galera muito mais antiga lá, que ganhava e que competia as Olimpíadas, eu não via, não sabia, não sei se na época lá já tinha esses treinos de academia específico, funcional específico, mas pelo menos não era mostrado na televisão como é hoje. Hoje é muito mostrado esse tipo de exercício, já começou a se popularizar bastante esse tipo de situações, do atleta, né, ou de quem gosta de fazer um esporte, por exemplo, jiu-jitsu, né? Eu gosto de jiu-jitsu, eu acabo não conseguindo praticar o tanto que eu gostaria de verdade. Mas eu vejo, quando a gente vai nas aulas, a gente tem um monte de exercícios antes de começar o rola, né? E daí, quando a gente começa o rola, que a gente já se aqueceu, já fez um monte de exercícios preparatórios e aprendeu um movimento novo ali, uma técnica nova, e a gente vai para o rola, a gente sente que a gente consegue melhorar as pegadas e as manobras que a gente está fazendo. Então, isso de quanto tempo para cá começou a se popularizar? E você sabe dizer quem começou a popularizar, ou como que é a sua relação com isso? Como que foi isso para você? Isso daí dá assunto para uns 3 podcasts, né? Se a gente for destrinchar cada um deles. Mas eu acho que tudo começou com o skate, né? O skate foi aí o primeiro propulsor disso tudo, que o skate surgiu de uma, como eu posso dizer, uma necessidade dos caras surfarem quando não tinha onda, né? Então o pessoal lá na Califórnia vinha o verão, acabavam as ondas, os caras ficavam naquela noia, né? Caramba, eu quero surfar, eu quero sentir aquela adrenalina. Então inventaram o skate. O skate nasceu daí. Então o skate ele já foi um treinamento em terra que as pessoas diminuíam a vontade de surfar e começavam a se divertir. Daí o skate começou a ganhar a sua vida própria, né? Começou a criar uma identidade, começou a virar uma outra modalidade e hoje é um outro esporte completamente diferente. Tem algumas similaridades, mas acho que o primeiro contato do surf fora da água propriamente veio do skate. Depois disso, o surf ele começou a sair do caráter hobby para virar esporte, né? Então hoje em dia o surf é um esporte olímpico, hoje em dia tem gente que vive só de surf, né? Então os caras viraram atletas de surf. Então, antigamente tinha aqueles caras que surfavam, que eram competidores, mas eles não eram atletas. Eles tinham o surf como hobby. E eles ganhavam dinheiro disso daí, mas eles não eram atletas, eles não tinham rotina de atleta. E a rotina de atleta consiste em treinamento, disciplina, preparação, né? Toda uma vida de um atleta. Dentro do atletismo, né? Dentro dessa vida de atleta, o treinamento ele sempre existiu. Né? Se você pegar tenistas, os tenistas já jogavam, os jogadores de futebol já faziam treinamentos específicos para o esporte que eles estavam fazendo. Porém, eu acredito que uns 15 anos para cá,
o treinamento funcional se difundiu muito. Ele cresceu muito. Treinamento funcional é quando você sai das máquinas, né, e você começa a fazer movimentos que imitam algumas situações, que facilitam algumas situações. Então, o crescimento do treinamento funcional, ele vem de uns 15 anos para cá. E ele foi se abrangendo para todos os esportes. Você pega o cara do rugby, ele faz um treinamento que é diferente do treinamento do cara do basquete, que é diferente do cara do tênis, que é diferente do cara do automobilismo. E, aliás, tem até um seriado do... Quem já viu aí sobre o Michael Jordan, já assistiu esse seriado dele, do último lance dele? Cara, é um seriado muito legal que ele fala que ele era um jogador de basquete, né, um dos melhores do mundo, e ele resolveu se meter a besta a jogar beisebol, que foi sempre um sonho dele, um sonho do pai dele. Encurtando a história, a hora que ele vai pro beisebol, ele sofre, porque o corpo do cara do beisebol é completamente jogador de basquete. Totalmente diferente, as habilidades, o tipo de recrutamento, a exigência física. Ele começa a treinar beisebol, treina. O cara é muito disciplinado, o cara é um atleta de ponta, ele se torna bom no beisebol. Aí ele enche o saco e fala, quer saber, voltar pro basquete. E aí ele sofre de novo, porque ele tem que readaptar o corpo dele para as exigências do basquete. Então o treinamento funcional, ele cumpre muito esse papel de atender às exigências do esporte que você está praticando. E aí, de uns 15 anos para cá, o treinamento funcional começou a se difundir mais e começou a entrar no surf. Ao mesmo tempo que o surf começou a ser encarado mais como um esporte, deixou de ser só um hobby, um estilo de vida, o treinamento funcional veio nesse mesmo embalo. Então, acredito que uma coisa foi puxando a outra, não tem um marco, foi a partir daqui, foi a partir dali, mas foi essa junção de vários conhecimentos, né? Pô, o skatista já estava brincando fora da água, aí o esporte começou a ser levado mais a sério, aí veio o treinamento funcional, e aí foi montando esse quebra-cabeça aí, e hoje está chegando aí onde a gente está chegando, né? Atletas de alto nível fazendo treinamento funcional, treinando fora d'água, às vezes até mais do que dentro da água. Claro que quando a gente está falando de um atleta de alta performance, eles não treinam tanto a técnica, porque eles já dominam a técnica. Eles vão treinar a técnica de uma coisa ou outra, de uma manobra ou outra, lá no fim daquele hall de manobras que a gente falou. Mas fisicamente, eles têm um treinamento e uma exigência muito grande. Então, eles fazem esse tipo de trabalho. Para mim, isso daí surgiu por necessidade própria, por eu não ter oportunidade de estar sempre na praia, por eu ter ficado um bom tempo afastado e não podendo treinar, e me deu aquele desespero, cara, não posso parar de surfar, surf é minha vida, como que eu vou fazer? Eu tenho que fazer, tenho que manter conectado. E aí, né, as circunstâncias da vida, o lugar certo na hora certa, ou o lugar errado na hora errada, me trouxe para essa realidade aí de treinar fora da água e conseguir chegar onde eu nunca tinha conseguido antes, treinando só dentro da água. Muito bom, e realmente é um assunto para lá de vários episódios, né? Até mesmo para a gente falar por que será que o brasileiro não gosta de fazer os treinos que é preciso para ele evoluir no esporte ou naquele hobby que ele quer, né? Ele praticamente não é da cultura, né? E quando você fala do Michael Jordan, eu realmente lembro de vários filmes e de vários seriados, inclusive um filme não é tão recente, mas eu acho que é de 2022, que mostra a vida daquele jogador de basquete também, né? E daí tem um seriado também que fala do LeBron. Enfim, mostra que os Estados Unidos, eles já, há muitos anos, já é cultura deles entender isso, né? Eu quero jogar basquete, nem sempre o cara tem o dom do basquete, mas ele consegue virar da liga porque ele se dedica e ele pratica e ele faz isso aí, né? Então, para o próximo podcast, a gente começa a falar aí, a gente vai discutir por que será que o brasileiro não gosta muito disso, né? Até porque o brasileiro tem muitos dons, né, cara? O cara já nasceu com esses dons absurdos, né? De música, de esporte, de dança, e daí muitas vezes ele acha que não precisa praticar, né? E a gente tem exemplos clássicos aí, sacou? Eu tenho colegas músicos, cara, os caras tocam um absurdo, mas ele não sabe o nome de uma nota, não sabe nada, mas ele toca um absurdo, né? E colegas que não têm dom nenhum, mas que estudaram e tocam tão bem quanto os outros caras, né? Então, realmente o estudo e a prática faz isso. Mas, cara, para a gente finalizar de fato, me dá uma dica aí, né, para a galera que está assistindo a gente, que está ansioso por, cara, o que eu posso fazer agora? O que você consegue pensar para o cara fazer? Cara, faz isso agora, especificamente isso,
que você vai conseguir sentir a evolução no seu surf. Porque o tema de hoje é como evoluir no surf. A gente falou de como evoluir, que é, cara, você primeiro tem que entender, você tem que saber as técnicas, você tem que fazer a execução, você tem que saber fazer uma análise, você tem que corrigir seus erros, depois você tem que automatizar. A gente falou também de que o cara precisa conhecer os níveis, né, para ele conseguir identificar e para ele saber que nível que ele está e que quais habilidades ele está fazendo, ele tem que ter intenção, ele tem que ter consciência, ele tem que ter regularidade. Então, já com certeza ele já entendeu muita coisa de como fazer para evoluir. Mas na prática, Gustavo, o que esse cara, o que a pessoa, o cara ou a mina que estiver ouvindo aí, né, que está a fim de evoluir, o que ele pode fazer hoje na casa dele, no lugar onde ele estiver ali, para conseguir sentir essa evolução, e não precisa ser uma sequência muito grande, né? Pode ser uma coisa específica X que, independente do nível dele, ele vai sentir que ele melhorou, se ele já não faz, né? Se ele não faz, ele fizer, ele vai sentir que evoluiu. Eu te coloquei numa sinuca de bico, sim, eu sei disso, mas de tudo isso que está na sua cabeça e de técnicas que você conhece, o que você poderia finalizar o podcast de hoje com uma dica assim, cara, vai por esse caminho aqui, executa isso aqui, ou faz isso aqui, que você vai sentir uma melhora. E é lógico, acompanhar o podcast, acompanhar os vídeos do canal, né, que vão ter sempre muito mais dicas para evoluir. Mas, especificamente para esse vídeo, o que você pode falar aí? Puxando esse último gancho aí que você falou sobre o treinamento, né? Lembra do Oscar, jogador de basquete? Ele ficava, o apelido dele era Mão Santa, e ele se sentia ofendido com isso daí. E por que ele se sentia ofendido? Porque ele falou que ele não tem mão santa nenhuma, cara, ele tem mão treinada. Tá? Ele chegava 2 horas antes de todo mundo e ficava treinando arremesso, todo mundo treinava o beabá, e ia embora, ele continuava mais 2 horas treinando arremesso. Então ele fala, você chama ele de mão santa, ele fica puto, ele fala, não tem mão santa nenhuma, aqui é mão treinada. Tá? Então, dele vem a frase, e eu às vezes me apodero dela, a repetição é a mãe de todos os dons. Tá? Então, se você quer evoluir ou aprender qualquer que seja a coisa que você queira, você precisa se dedicar, você precisa de dedicação, tá? Precisa de repetição. O ser humano ele é fantástico no modo aprendizado, desde que ele se dedique para isso. E para isso a gente tem que ter disciplina. E a disciplina nada mais é do que fazer o que tem que ser feito, independente da sua vontade. Se você não tem dedicação e você não tem disciplina, você não chega em lugar nenhum, em qualquer âmbito da sua vida. Você vai ser só mais um, ou às vezes nenhum. Tá? Então, se você quer se destacar, se você quer aprender, se você quer evoluir, qualquer que seja, você precisa de disciplina e dedicação. Tá? Diante de tudo isso, é muita coisa que você tem que aprender, no surf, especificamente dizendo. Né? Então, você já matou a charada. Eu acho que o que a pessoa tem que fazer agora é assistir os nossos vídeos, é se inscrever lá no meu canal do Instagram, aqui no YouTube também, porque a gente vai forrar vocês de conteúdo e depois a gente vai montando todo esse quebra-cabeça. Então acompanha a gente e de tudo que vocês aprenderem, põe em prática, experimenta e traz um feedback para a gente, né? Porque a gente tende a entender um conceito e deixar ele de lado, entender e deixar de lado. Você tem que entender um conceito e pôr em prática, entender e pôr em prática. Depois que você pôr em prática, repetir, 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 até isso daí se tornar um dom para você. Tá? Então não adianta você ser um surfista teórico, você tem que ser um surfista prático. E o prático é aquele que aprende a teoria e põe em prática. Aprende a teoria e põe em prática. Então se você está aprendendo sobre drop, tudo que você aprender sobre drop, você vai lá e põe em execução. Põe, vai pôr a mão na massa, vai na prancha e vai treinar, vai fazer no chão, vai fazer na areia, enfim. Põe em prática tudo que você está aprendendo, porque só de teoria não sai do lugar. Tá? Às vezes a teoria é muito legal, a teoria é motivante, mas na hora de colocar em prática dá uma preguicinha, né? Então a gente até costuma brincar que todo mundo quer ter as glórias do atleta, mas ninguém quer ter a rotina do atleta. Tá? E a rotina do atleta se resume em dedicação e disciplina. Então acho que basicamente é isso daí, cara. Aprendeu, põe em prática, treina, 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 que vai evoluir. E segue lá nosso canal no Instagram para continuar por dentro do que está por vir aí. A novidade eu não vou falar agora não, deixa para o próximo podcast para criar um suspense. Legal. Mas ó, o que eu concluo aqui, que eu poderia sugerir para a galera, do que eu ouço você falando,
e a gente tem se falado bastante no backstage, eu acredito que se o cara começar a criar uma rotina de filmar ele tanto no mar ou quanto praticando em qualquer outro lugar, eu acredito que aí está a grande sacada. Se a gente tivesse que falar uma grande sacada, no meu ponto de vista, a grande sacada está no cara criar essa rotina, esse hábito de registrar ele, porque depois pode ser que agora ele registre e não vai identificar os erros mesmo. Mas quando ele cria o hábito de registrar, aos poucos ele vai criando o olhar de análise. E eu acredito que tudo que você está falando, o ponto mais crucial e mais contundente que faz o cara realmente evoluir é quando ele tem uma análise pontual e ele fala: ah, então tá bom, então eu vou trabalhar nesse movimento, nesse pé, nessa mão, isso aqui, e ele vai evoluir muito mais rápido do que se ele não tivesse o registro. E sem um registro, é muito difícil de alguém analisar, né? Então, eu acredito que se eu tivesse na sua posição, né, e falar, no caso agora, eu estou falando como um aprendiz. O que eu acredito que é um ponto-chave, se a gente tivesse que elencar é criar o hábito de registrar. Ah, como que vai fazer? Ah, e cada um se vira, cada um dá o seu jeito aí. Mas criar esse hábito de registrar, eu acho que é a coisa que ele poderia fazer, começar a falar como prioridade. Cara, a partir de agora, independente do meu nível, independente do que como eu treino, independente se eu vou para o mar ou se eu não vou para o mar, qualquer coisa que eu for fazer em relação ao surf, eu preciso criar um hábito de registrar. Porque se eu crio esse hábito de registrar, eu vou ter a possibilidade de ter uma análise. No caso, né, aqui no treinamento, no projeto, no programa, Surf Evolução, você tem análise, mas a gente não está falando sobre isso, a gente não está vendendo nada. Eu só estou falando que eu realmente acredito que registrar é um ponto crucial, porque quando eu ouço você falando das suas histórias, eu ouço exatamente isso. Eu vejo que você fala muito, cara. Eu analisei o meu vídeo, eu analisei eu surfando, eu analisei fazendo isso, eu consegui analisar, e eu vejo tanto de vídeos que você tem de você mesmo, né? E dos seus alunos, né? E a galera está criando esse hábito de registrar. Então, eu acredito que é isso. Registra para conseguir ter a possibilidade de ter análise. Eu acho que é isso. E diante disso, eu me despeço aqui e a gente te vê no próximo podcast, que aqui é o do Drop ao Tubo Podcast, onde que é um programa que a gente fala tudo que todo surfista precisa para evoluir 4 vezes mais rápido no seu surf. Perfeito. É isso mesmo que você falou, essa imagem, né? Você ter uma autoimagem sua, você ter a sua percepção, vai te trazer consciência, vai te trazer luz ao que você está fazendo, né? Você vai conseguir entender, pelo menos, como você está se movimentando, porque tudo vai partir daí, né? De onde eu estou. Se você não sabe para onde está, você não sabe para onde. Se você não sabe onde você está, você não sabe para onde você quer ir. E você só sabe onde você está dentro do universo do surf quando você se vê surfando, quando você se vê fazendo determinado movimento. A partir daí você consegue ir para onde você quiser. Mas o mais importante é você identificar onde eu estou. Onde eu estou é qual nível de habilidade que eu tenho, como que eu estou realizando essa habilidade. Então é basicamente isso daí. Fica essa dica aí para a galera. Se filme, se veja no espelho, registre, porque isso daí é o ponto-chave para a gente partir de qualquer lugar. É nosso ponto de partida é onde a gente está, né? Para depois a gente traçar onde a gente quer chegar. Então é isso. Fica meu abraço e vamos que vamos, galera. Até mais. Tchau, tchau. Abraço.